Você acha que a organização de estudos é tudo sobre planejamento? E se eu te dissesse que é muito mais sobre como você reage? Fique comigo nos próximos minutos e descubra como é que você pode transformar a sua forma de organizar os seus estudos. Eu sou o Dr. Felipe Paca, consultor de aprendizagem que ajuda as pessoas a estudar e a superar os seus próprios desafios. Muitas pessoas acreditam que a forma de você organizar os seus estudos tem muito mais a ver com o que você planeja do que o que realmente acontece. No entanto, a forma como você reage às situações do dia a dia é que realmente determina como e quanto você vai conseguir estudar. A organização de estudos é muito mais um elemento de reação do que de planejamento. E reagir é você colocar em sinergia, é você colocar em um alinhamento, é você colocar em equilíbrio os diversos elementos que te permitem estudar. Tempo, ambiente, atenção, resultado, conteúdo, competência e objetivo. Vamos entender como é que cada um desses elementos contribui para a tua forma de reação dos estudos e facilita o teu processo de aprendizagem e de direcionamento da sua organização de estudos. Vamos começar com o tempo. A reação necessária para o tempo é você adequar a quantidade de horário que você tem para a demanda que você tem para aquele dia. Um exemplo, você se programou para estudar 2 horas em determinado dia. Só que apareceu algum compromisso que te impediu de realizar aquela tarefa naquele dia. O que é que você tem que fazer? Você vai ter que ajustar a tua organização, você vai ter que reagir a esse imprevisto, ajustando o tempo de organização de estudos que você tem. Se forem 15 minutos, você vai estudar 15 minutos. Se for mais 1 hora, você vai ter que estudar mais 1 hora. Se for estudar depois do evento, vai ter que estudar depois do evento. Se for estudar antes do evento, você vai ter que estudar antes do evento. Mas o horário, o tempo que você tem para fazer isso, você vai ter que reagir a imprevistos que aparecem no dia a dia. O segundo elemento é o espaço, o ambiente. O ambiente é você criar um ambiente, um espaço, uma organização segura para você dar conta de sentar e estudar realmente. O exemplo disso é você estar estudando dentro de casa e ter algum barulho na tua casa que está te impedindo de se concentrar. Você precisa reagir a esse barulho e organizar um mecanismo que te impeça de prestar atenção mais no barulho do que no estudo. Isso quer dizer, você vai ter que tampar os ouvidos, ou colocar um fone de ouvido sem música, ou criar algum mecanismo que te faça ter atenção direta para o que você está estudando e não para o barulho que está lá fora. Mas não dá, professor, porque eu tenho que estudar e as pessoas ficam fazendo barulho em casa. Então a tua solução é mudar de espaço, mudar de ambiente. Vai para a biblioteca, vai estudar na praça, vai estudar na casa de outra pessoa. Se vira, mas organiza. Reaja ao estímulo que está te tirando do teu alinhamento programado. Atenção tem relação com saber direcionar seu foco e manter esse foco direcionado para alguma atividade que você escolha conscientemente fazer. Por exemplo, estudar. Um exemplo clássico disso é você desativar as notificações e o som do seu celular quando você estiver estudando. Você tirar o seu celular de perto de você quando você estiver estudando vai aumentar o teu desempenho, porque vai te diminuir a distração e o ímpeto de olhar para o celular e ver se alguém mandou algum recado. Resultado tem a ver com a sua avaliação progressiva do teu desempenho. Normalmente o resultado está ligado a você fazer revisões de tempos em tempos e identificar o que é que você realmente conhece ou não conhece de determinado assunto. Então a tua organização tem que levar em consideração um momento para fazer revisão. O exemplo que eu posso dar disso é você chegar perto da prova e ter que rever todo o conteúdo e identificar o que é que você sabe ou não sabe. Isso é verificar o teu resultado. Se você fizer isso mais vezes durante o semestre, você vai ter menos estresse e vai organizar melhor a tua vida em relação às suas avaliações. A organização de conteúdo é você conseguir adaptar o teu material de estudos para a realidade que você tem naquele momento.
Digamos, por exemplo, que você precisa ler um livro de 300 páginas e você percebe que não vai dar tempo de você ler aquele livro inteiro porque a prova foi adiantada. Então você tem aí um imprevisto de tempo, um imprevisto de ambiente, um imprevisto de resultado. Meu Deus, o que eu faço? Você tem que readequar o seu conteúdo, você tem que reagir ao seu conteúdo, você tem que mudar a forma de identificar aquele conteúdo. Por exemplo, você pode passar para videoaulas para poder ter uma noção geral do conteúdo, pegar um resumo daquele livro, ouvir o livro em audiobook, conversar com pessoas específicas, tomar algumas aulas direcionadas de alguém que já leu esse livro para você, e você vai ter que criar um mecanismo que altere a tua forma de chegar neste conteúdo pela reação que você vai ter a partir do imprevisto que apareceu. Você vai ter que também desenvolver competência. Competência é a tua capacidade de solucionar problemas complexos. Sobre isso eu vou fazer um vídeo específico qualquer hora dessas, e eu espero que você esteja comigo. Eu vou te explicar o que é competência e como é que a gente pode enxergar a competência no teu desenvolvimento de estudos. Mas o exemplo para você reagir e não planejar o que você programou de estudos a partir da tua competência tem relação com o que você sabe ou não sabe resolver. Talvez para estudar matemática melhor você tenha que rever como fazer divisão com 3 números dentro da chave, coisa que eu não sei até hoje. Eu não sei. Os professores de matemática que me perdoem, mas eu não tenho nem ideia de como é que faz. Eu fico multiplicando o número dentro da chave por várias vezes até chegar no número próximo daquele que eu quero. É muito desgastante. E se eu tivesse que organizar alguma competência para poder estudar melhor, essa com certeza seria uma das competências às quais eu iria reagir para melhorar a minha organização de estudos. E sobre objetivos, é preciso que você tenha metas claras e atingíveis, metas realizáveis para que você consiga identificar se você consegue ou não estudar direito. O objetivo precisa reagir a tudo que aparece na tua vida. Todo o resto tem que ser reação do objetivo que você quer. Eu, por exemplo, me prontifiquei a correr 300 vezes em 2024. É bem provável que não dê tempo. Não tem problema, eu readequo o meu objetivo. Diminuindo o número de corridas? Não. Eu vou ter que aumentar o tempo de execução. Mas eu vou cumprir aquilo com o qual eu me comprometi. Para estudar, a mesma coisa. Eu me comprometi a ler 40 livros esse ano. E dos 40 livros que eu precisava ler esse ano, eu li até agora 12. Eu estou danado, porque eu vou ter que estudar muito no segundo semestre para dar conta do que eu tinha que fazer. Ah, mas e se eu não conseguir ler os 40 livros? Eu vou ter que readequar o meu objetivo e reorganizar ou tempo, ou espaço, ou competência, ou resultado para poder conseguir chegar onde eu quero. Eu vou ter que reagir a todos os elementos que estão em sinergia compartilhando o meu objetivo. Todos esses elementos influenciam sim na tua organização de estudos. Fazer o plano perfeito de estudos é muito fácil, é muito bom. Você fala assim, eu vou estudar 3 horas por dia de tal a tal horário e eu vou estudar 5 vezes por semana, em tal dia eu vou fazer não sei o que, nesse horário eu vou fazer. Você planeja tudo na tua vida. Só que a vida não acontece de acordo com a tua vontade. A vida acontece de acordo com todas as contingências que influenciam na vida. Tudo vem atropelando a tua vontade. Às vezes você consegue se organizar e manter sua vontade funcionando. Às vezes não. Às vezes você tem que se adaptar. E é por isso que reagir é mais importante do que planejar. Mas você não vai viver só de reação. Você vai precisar programar algumas coisas. Mas além da reação, você vai precisar de mais 2 elementos. Mas antes de falar quais são esses 2 elementos, eu quero que você taca o dedo nesse like, porque esse vídeo merece. Eu me organizei e trouxe um monte de elementos para você saber como é que você precisa reagir e organizar a tua vida de estudos. Então, meu amigo, taca o dedo nesse like, se inscreve nesse canal, ativa o sininho para que esse vídeo possa chegar para mais pessoas rapidamente. Para obter resultados quando você estuda, você não pode somente reagir. Você precisa reagir, você precisa redefinir e você vai precisar reconsiderar. Reagir tem a ver com trazer uma resposta para a contingência do mundo, trazer uma resposta para aquela situação que se apresentou na tua frente. Imagina que você está numa festa e alguém vomita no seu pé. Pronto, qual que é a tua reação? Eu vou vomitar nessa pessoa também. Nossa, eu vou xingar. Nossa, eu vou ficar com nojo. Nossa, eu vou pensar, meu Deus, vou ter que comprar um sapato. Nossa, como é que eu vou embora do meu carro assim? Então, você vai pensar em muitas coisas. Esse pensamento e a forma
forma como você responde a essa situação é uma reação. Mas essa reação, ela é muito boa para te dar uma resposta rápida para o que apareceu, mas ela não é suficiente para te manter no caminho do estudo. Então, reagir é você estar pronto para adaptar o teu plano frente aos desafios que aparecem. Vamos pular o exemplo do vômito e ir para o exemplo de estudo para facilitar a tua vida. Você tem que estudar para uma prova que vai acontecer semana que vem. E aí você está planejando e organizando e se programando para estudar para essa prova. De repente, um professor de uma outra disciplina que teria uma prova uma semana depois vai ter que viajar e ele tem que adiantar a prova para aqui 3 dias. A reação que você tem é estudar para essa prova e não para outra que você estava estudando antes. Você vai ter que adaptar o teu plano para poder dar conta da realidade que se impôs, do desafio que apareceu de última hora. Depois que você se adaptou, você vai ou redefinir ou reconsiderar. Redefinir é ajustar a tua estratégia quando você achar que é necessário. Por exemplo, você está estudando, fazendo resumo e percebe que isso não traz muitos resultados. Então você redefine o seu mecanismo de estudar, o seu método, a sua ferramenta de estudos. E aí começa a estudar por questão, começa a estudar por aula, começa a estudar pelo método Feynman, começa a estudar por anotações diferentes. Tem muitas coisas que você vai aprender aqui comigo ainda. Já reconsiderar não tem a ver com estratégia, mas sim com a sua disposição em alterar as suas próprias vontades, o seu próprio objetivo, a sua própria meta. Tem a ver com você mudar as suas decisões para conseguir chegar em alguma meta ou mudar alguma meta para poder conseguir organizar que as suas decisões sejam ou tenham efeito. Um exemplo muito clássico é você perceber que você está estudando pouco. E aí reconsiderar tem a ver decidir diferente ou mudar o teu estilo de vida e direcionar mais energia e mais vontade para estudar, ou realmente alterar a tua perspectiva e o teu objetivo de conseguir determinado resultado a partir dos estudos e diminuir isso e continuar vivendo a vida do jeito que você quiser. Reconsiderar tem a ver com mudar uma decisão que vai impactar no teu processo de organização geral. Então você reconsidera o teu tempo livre, sacrificando esse tempo livre por um tempo de estudos para conseguir chegar num objetivo que você mesmo determinou. Por fim, o que você precisa entender é que você vai precisar muito mais de reações durante o seu dia a dia para dar conta do que você precisa organizar para estudar do que de um planejamento. O planejamento não leva em consideração as mudanças que o mundo impõe para você. Se você colocar em prática os conceitos de reagir, redefinir e reconsiderar, a sua organização de estudos passa a ser uma organização fluida, ela deixa de ser estruturada e dura, e aí ela consegue se adequar melhor ao seu dia. É como se você tivesse uma geleia, sei lá, minha filha tem uns brinquedos de geleia, e a geleia você coloca em cima da mão e ela vai descendo, ela vai se adequando, ela vai se moldando para a mão. E ela também tem os blocos, e os blocos, se eu puser na minha mão, os blocos não vão mudar. Eu preciso que o meu mecanismo de estudos possibilite alteração no dia a dia para que eu dê conta de fazer o que eu me propus a fazer. Eu preciso reagir ao mundo, eu preciso ter fluidez na minha agenda para que eu consiga realmente fazer o que é preciso fazer, que é estudar. Reação é muito melhor do que planejamento na tua organização de estudos. E para você que pulou o vídeo e chegou aqui só no resumo preguiçoso, aqui estão as coisas que a gente discutiu agora. Planejamento é algo estanque, é algo que está preso à tua própria ideia e não leva em consideração as mudanças que podem acontecer no dia a dia. E por isso ele é menos adequado para você do que a reação. A reação é melhor do que o planejamento quando a organização de estudos está em jogo, porque a reação te possibilita adaptar o que aconteceu no dia ou o que aconteceu de imprevisto na tua rotina para que você consiga adequar e reorganizar a sua estrutura de estudos e que você dê conta do que você precisava fazer. A reação leva em consideração a sinergia entre diversos elementos da organização de estudos: tempo, espaço, atenção, resultado, conteúdo, competência e objetivo são elementos para os quais você tem que estar atento para reagir adequadamente e continuar fazendo o teu estudo de maneira constante.
Depois que você reagiu, você ainda tem mais 2 níveis. Ou você redefine ou você reconsidera. Redefinir tem a ver com mudança de estratégia e reconsiderar tem a ver com mudança de objetivo ou de estilo, ou de abrir mão de alguma coisa por outra. No fim, o que você precisa entender é que reagir é melhor do que planejar para você organizar a sua vida de estudos. Se você chegou até o final desse vídeo, taca o dedo nesse like, comenta aí o que é que você pensa sobre isso e não esquece de ativar o sininho e se inscrever nesse canal. Até a próxima!